Vamos aproveitar que você falou sobre lógica. Eu queria perguntar, antes de entrar propriamente na questão de se o estudo da lógica pode nos tornar mais inteligente, eu queria perguntar para você se você considera que existe alguma espécie de correlação entre alta inteligência e habilidade lógica, ou de repente até se são a mesma coisa. Você poderia discorrer um pouco sobre isso? Eu acho que tem uma relação muito forte, né? Tem uma correlação. Que é muito difícil medir algumas coisas. A inteligência já não é muito fácil de medir. Tem muitos métodos para medida, mas não são tão confiáveis. Alguns medem até um certo ponto e tal. A lógica tem também, por exemplo, o Petri Whitney, ele ganhou um concurso de lógica. Só que quando você vai ver o concurso de lógica, ele não é exatamente um concurso de lógica, ele é um concurso de analogias e associações, que é uma parte importante da lógica, mas não é representativa da lógica como um todo, né? E não são exatamente a mesma coisa, mas a lógica é um dos elementos fundamentais para que a inteligência possa se manifestar, especialmente nos níveis mais altos. Quando você vê, por exemplo, um debate entre políticos, né? Nem sei se pode chamar aquilo de debate, mas eles estão muito mais preocupados em conquistar votos do que em demonstrar que os pontos de vista deles são mais próximos dos corretos ou defender adequadamente os pontos de vista deles. Eles querem mais... O objetivo deles não é realmente defender uma tese. E para o público que assiste, muitas vezes, se eles não conhecem lógica, se eles não têm uma boa noção de lógica, eles acabam sendo facilmente enganados, né? Então, a lógica ela tem um papel importante. Ela não é só aquela questão de se a lógica aumenta a inteligência. Além de aumentar a inteligência, eu acho que ela tem muitas outras funções, inclusive para evitar ser enganado em várias situações, com vendedores, com política, ganhar debates de maneira adequada. Essa questão de ganhar debates tem algumas complicações, porque você pode ganhar o debate, mas as pessoas que estão assistindo podem ter a impressão de que você não ganhou porque elas não estão entendendo exatamente o que está acontecendo. Então tem esse problema também. Mas desde que seja um público esclarecido, você está debatendo com uma pessoa que seja razoavelmente justa, e tenha talvez até um juiz imparcial para analisar, se você debateu com melhores argumentos, você vai acabar, né, mostrando que seu ponto de vista, ou muitas vezes nem é o seu ponto de vista, é uma representação da realidade, aquela representação que você está tentando mostrar é de fato a mais correta, né? Então, a pergunta, acho que escapei, não consegui nenhuma pergunta até agora. Todas as perguntas eu desviei tanto que... Não, certo, já consegui entender. Eu queria te perguntar, Hindenburg, porque, bom, uma das bandeiras do meu canal é a lógica tradicional, né? Lógica tradicional também é um termo que, entre os estudantes da lógica, é um pouco vago, porque trata-se de uma demarcação, sobretudo histórica, né? Lógica tradicional seria a lógica que vai até ali o século XIX, e a lógica moderna e contemporânea do século XIX em diante. Só que me parece que o modo como os medievais e os antigos estudavam lógica, que era considerado uma arte liberal, ela, de forma geral, ela é muito mais formativa, ela é muito mais importante na formação da inteligência, no desenvolvimento da inteligência, do que a forma como os modernos encaram a lógica. Inclusive, grande parte das discussões modernas e contemporâneas dos lógicos, eu percebo, em grande parte, parecem girar em torno de problemas de formalização dos seus sistemas, muito mais do que problemas efetivamente lógicos. Eles não estão ali a todo momento tentando lidar com problemas filosóficos, por exemplo, ou problemas reais, de fato, mas problemas, por assim dizer, da linguagem dos seus sistemas e assim por diante. Então, eu queria te perguntar se você considera, se te parece também, que a lógica é encarada mais como uma arte liberal, como uma ciência que vai ser um instrumento para analisar casos concretos, problemas reais, problemas filosóficos, se essa é uma postura mais construtiva para a formação e desenvolvimento da inteligência. Eu acho que tem vários pontos aí nesse comentário que você fez, tem muitos detalhes a comentar, vou começar por alguns, né? Em relação ao que se fazia no Trivium, né, a lógica medieval, eu acho que havia o ensino medieval, em muitos aspectos, era superior ao ensino atual. Eu vejo o ensino medieval como eles faziam debates, né, as pessoas recebiam uma tese, uma pessoa recebia uma tese, ela tinha que escolher o lado que ela gostaria de defender, e ele ia defender aquela tese contra as outras pessoas da classe. E o professor ficava como mediador. Então, era um exercício muito interessante de argumentação e de raciocínio, porque a pessoa tinha que... Não era uma coisa que ela memorizava e repetia, ela tinha que entender alguma coisa e criar argumentos adequados para sustentar a tese que ela considerava, que ela gostaria de defender ou que ela considerava verdadeira. Às vezes, nem sempre que ela considerava verdadeira que ela tentava defender. Se ela tinha um pai que era cobrador de imposto, ela ia tentar provar que cobrança de imposto era uma coisa boa, não porque de fato ela
acreditasse nisso, mas porque ela tinha interesse naquilo, mas enfim. A pessoa defendia uma tese que ela escolhia e os outros todos, né? Quer dizer, ele tinha vantagem de fazer a escolha do lado e em seguida ele tinha a desvantagem de pegar um número maior de oponentes para contrabalançar essa escolha inicial. E isso estimulava o raciocínio, né? A análise crítica, argumentação e tal. E atualmente não se tem nada parecido com isso, nenhuma escola, nenhuma universidade. O máximo que se tem é quando você vai defender a tese de doutorado ou de mestrado, aí você tem uma banca examinadora, que muitas vezes a banca nem entende direito o que você fez, então é relativamente fácil, até os caras enganam as bancas examinadoras com certa facilidade. A banca, você apresenta um monte de erros na tese, e a banca não conhece o suficiente da sua tese para apontar os erros que você está cometendo, e passa batido aquilo. E a pessoa acaba recebendo um doutorado, e né, uma coisa bastante absurda. E não só no Brasil, né, no mundo inteiro, embora em algumas universidades isso seja um pouco mais cuidadoso. As grandes universidades, sei lá, Harvard, Princeton, Berkeley, né, Oxford, Cambridge, nas grandes universidades, principais universidades, em alguns cursos, né, os cursos que são mais cuidadosos nesse sentido, acaba havendo uma preocupação maior. Mas no Brasil, principalmente, não se tem memorização e repetição de informação. Isso é bastante dramático. Em relação, você perguntou, eu acabei tocando nesse ponto da parte sobre se você considera também que a forma como os antigos e os medievais estudavam lógica era mais construtiva para a inteligência do que a forma moderna de estudar lógica nas faculdades, por exemplo, ou mesmo se você pegar um manual moderno de lógica moderna, essa comparação, qual você considera a forma superior assim, para o desenvolvimento da inteligência? Eu acho que os medievais, desde a antiguidade, né, mesmo antes do Aristóteles, só que não era sistematizado antes do Aristóteles. A partir do Aristóteles até século XVIII, XIX, acho que até o século XIX, acho que ficaria... quando começam a surgir as lógicas paraconsistentes e outras formas de lógica, a lógica simbólica, eu acho que ainda está... É praticamente a mesma lógica que a clássica, só que você está substituindo, né, uma linguagem informal por uma linguagem, mas tem alguns detalhes que se perdem nisso, porque quando você tem uma linguagem informal, você tem uma riqueza muito maior de palavras. Você está sintetizando, você tem poucos operadores, né? Lógico, quando você troca uma linguagem informal por uma linguagem formal. Então você perde muita informação. Por outro lado, aquelas palavras que você utiliza, elas são muito bem, têm um significado muito bem definido. Você sabe exatamente o que elas expressam e você consegue fazer um cálculo proposicional muito rigoroso e chegar a resultados que sejam demonstrações rigorosas de uma certa tese. Isso não se consegue com linguagem informal. Pode se conseguir com linguagem informal, mas aí você tem que escolher muito bem as palavras que você vai usar para que não acabe... Por outro lado, quer dizer, o ponto positivo nisso você consegue... tem vários pontos, na verdade. Um ponto positivo é que você trata de casos... Se você pega da antiguidade até o século XVII, XVIII, XIX, você trata de questões concretas do dia a dia, muito mais do que nos anos mais recentes. Especialmente quando se introduz essas novas lógicas, que eu acho que elas têm alguma utilidade. Por outro lado, se você não conhece primeiro muito bem a lógica clássica, e você começa pegando alguma coisa... Se você, por exemplo, pega 6 meses de lógica clássica e vai para uma lógica paraconsistente, você vai fazer uma bagunça que não vai conseguir tirar nada daquilo, né? Se você aprende 10 anos de lógica clássica, 5 anos de lógica clássica, e depois você começa a pegar outras lógicas, eu acho que aí sim você tem uma base muito mais sólida para você entender o que essas outras lógicas estão propondo, sem criar conflitos com a lógica. Porque o princípio da explosão, por exemplo. Se você não entende as consequências, a Bíblia, né? Você pega a Bíblia. A Bíblia, acho que você é cristão também, né? Eu sou cristão, acho que você também é cristão. Sim. Você pega a Bíblia. Embora a gente seja cristão, a gente sabe que se você pega a Bíblia e faz uma interpretação literal, tem uma quantidade imensa de contradições que não dá para você interpretar a Bíblia de forma literal simplesmente porque ela explode, né? Você vai ter um sistema ali que não faz sentido. E você é obrigado a dar uma abordagem metafórica. Você tem que interpretar, né, o que está lá. E mesmo quando você faz essas interpretações, aí você tem um outro problema, porque quando você faz uma interpretação do que está na Bíblia, essa interpretação pode ser tão semelhante quanto você queira à expressão literal do que está lá. Você não é obrigado a se afastar muito da interpretação literal. Você pode fazer quase exatamente, inclusive, a própria interpretação literal. A interpretação literal é um subconjunto da interpretação metafórica, né? Ela ou talvez um ponto vazio, seria um ponto vazio, mas tudo em volta dela, todas as interpretações semelhantes a ela, estão contidas na lógica,
Me deu um branco. Na lógica clássica, você disse. Me deu um branco, me deu um pane aqui. Eu não lembro o que eu estava falando. Meu pai teve Alzheimer, e eu não sei se eu estou com algum sintoma de Alzheimer. Eu sei que a minha memória já começou a funcionar pior do que ela estava. Eu fui recordista mundial de simultâneas xadrez às cegas, né? Joguei 10 partidas de xadrez às cegas e estava no CMAT em 12. E naquela época eu memorizava muito bem, muita coisa, assim. Memorizei mais de 400 decimais de pi, assim, algumas horas e tal. Nos anos mais recentes, tenho dado uns lapsos, assim, de memória que me deu até uns sustos, assim. E meu pai, como ele teve Alzheimer, então eu tenho genética que talvez tenha uma predisposição maior a ter região. Eu não bebo, não fumo, eu procuro praticar atividade física e tal, mas de vez em quando me dá uns panes, e eu tô até suando agora, fiquei até nervoso aqui, mas... Inclusive, memória é um dos temas que a gente vai trazer para a gente conversar um pouquinho mais à frente, porque eu também tenho um curso lá de técnicas mnemônicas e vai ser interessante a gente conversar sobre isso. Mas o que eu queria te perguntar sobre a lógica, voltando nessa dicotomia entre lógica moderna e tradicional, às vezes me parece, né, e aí talvez seja uma das vantagens da lógica tradicional também, que a facilidade que a lógica moderna nos proporciona e até a certeza, a clareza que ela nos proporciona, às vezes vem em detrimento da simplificação dos seus objetos. Então, às vezes eu tenho a impressão de que, ok, você está trazendo a coisa de forma mais clara, mas é precisamente porque você está distorcendo um pouco a realidade ou então você está priorizando certos aspectos e ignorando outros. Nesse sentido que me parece que a lógica tradicional tem as suas vantagens, porque você está aprendendo a lidar com os objetos reais, tais como eles se apresentam realmente na realidade. Quando o Newton da Costa começou a desenvolver os trabalhos dele, ele apresentou para um colega, e o colega dele falou, isso aqui que você está mostrando é uma enganação. Ele falou, não, isso aqui é uma maneira alternativa de você interpretar as coisas. Não, isso aqui é uma enganação, você não vai conseguir me convencer disso. Aí o Newton da Costa mandou para publicação para algumas revistas, aceitaram para publicação, aí ele chegou e foi mostrar para o colega dele, ele falou, publicaram aqui. Você conseguiu enganar os caras, né? Então, tipo assim, essa lógica não é uma lógica, né, que faça sentido. Eu acho que na verdade faz, mas é muito específica, muito restrita, né? Ela tem aplicações muito bem delimitadas. A lógica clássica você aplica em tudo, inclusive em situações nas quais você aplica, porque a lógica paraconsistente ela não é uma lógica diferente, ela recebe um nome diferente, mas ela pode ser interpretada como um ramo da lógica clássica. Todas as lógicas, de certa forma, podem ser interpretadas. Lógica deôntica, lógica modal, você está acrescentando termos, mas você continua usando todos os princípios da lógica clássica. Você não mudou a lógica clássica. Só um adendo, Hindenburg. Quando eu falo lógica tradicional, eu não me refiro exatamente à lógica clássica formal moderna, mas me refiro à lógica, ou seja, os princípios clássicos da lógica, naturalmente, mas sem necessariamente sistematizar isso num sistema formal. Porque eu acho que é nesse momento em que você formaliza que você traz alguns malefícios e outros benefícios e qualidades naturalmente. Essa parte da formalização, quando você pega a linguagem informal e transforma em formal, é o que você está dizendo? Isso, exatamente. Sim, eu acho que tem uma perda quase inevitável. Tem a perda porque você tem... Quantas palavras existem no vocabulário em inglês? Sei lá, 800 mil. Em português, sei lá, 300 mil. Quantas palavras existem, quantos símbolos existem na lógica simbólica ou na lógica formal? Na lógica, né? Você vai ter uma quantidade muito menor de símbolos. Tem a vantagem da exatidão, mas você tem o preço disso, que é justamente a limitação. E aí eles vão acrescentando. Eu acho que tem o ponto positivo é que eles vão somando, porque você tinha antigamente, não tinha lógica modal, por exemplo. A lógica modal você acrescenta alguns elementos que não existiam, né? Até, sei lá, século XVIII, XIX, você não tinha alguns elementos que foram introduzidos. Bom, na verdade, o Aristóteles ele trata, né, de tópicos de lógica modal. Durante a Idade Média também existem tópicos ali. Eles não usam esse termo, embora. Então, aí que tá. Eles usam. É como eu disse, ele é um subconjunto, né, da lógica clássica, só que eles não usavam esse termo explicitamente. Praticamente, até a lógica paraconsistente, ela é um subconjunto da lógica clássica, só que eles introduzem o nome e passam a tratar o caso. É como o conjunto dos números complexos. Os números complexos podem ser interpretados como subconjunto dos números reais, embora seja o contrário que se interpreta habitualmente. Os reais são um subconjunto dos complexos. Só que, se você interpreta que a raiz de -1 é um complexo, você tem tudo que você tem nos complexos, você está contido nos reais usando raiz de -1. Raiz de -1 você pode interpretar como real. Aí eles chamaram aquilo de complexos
e colocaram, né, no plano dos complexos, os reais como um subconjunto. No caso da lógica clássica, ela também comporta tudo aquilo que você tem na lógica paraconsistente, desde que você admita inconsistências, né? Você tem que admitir alguns detalhes diferentes. No caso da modal, você tem termos que são, na lógica clássica, não é habitualmente usado, né, sei lá, permissão, né, proibição, você tem algumas restrições, não são habitualmente usados, embora também possam, não tem nenhum impedimento que você use uma declaração usando lógica clássica, e nessa declaração você usa a palavra permissão. Só que você não tem um significado na lógica clássica formal que diga o que significa permissão na lógica clássica. Aí a lógica modal, ela simplesmente dá um significado formal para aquela palavra, né? Mas só que você já tem a palavra com significado intuitivo, que é bastante razoável para você usar dentro da lógica clássica. Então, quando Aristóteles falava de permissão, era um sentido de permissão não rigoroso, né? Embora não distinguir, não tem palavras que possam ser confundidas com permissão, não tem muitos, né? Mas ele usava de uma maneira que não é exatamente, talvez até seja exatamente, mas só que ela não era formalmente definida. Permissão, um exemplo, né, que não seria, que existe na lógica modal formalmente definido e não existe na clássica formalmente definido, mas que é utilizado também na lógica clássica, né, e produz efeitos praticamente iguais. Então, acho que a minha visão é de que praticamente todas as outras lógicas estão contidas na lógica clássica. Eu acho que não tem muito como escapar. Só que eles acabam dando nomes diferentes, mudando os nomes. Então, a lógica paraconsistente é uma lógica clássica na qual você permite contradição, você consegue lidar com contradições mais ou menos em algumas situações, né? Inclusive, uma das tentativas do Newton da Costa era justamente conciliar a teoria da relatividade com a mecânica quântica usando lógica paraconsistente, porque elas são inconsistentes e aparentemente não se tem uma teoria física que possa tratar das duas. Então, em vez de dar uma abordagem física, ele estava tentando dar uma abordagem lógica para essa... Um parêntese, aproveitando que a gente está nesse tema da lógica paraconsistente, você pessoalmente acredita que existem contradições na realidade? Você chegou a ler as partes que eu falo sobre os temas em completude e o... Dei uma lida, sim. Dei uma lida, sim. Então, a abordagem que eu dou para essa questão você pode ter uma contradição se você pega fragmentos da sentença e você move esses fragmentos que geram, quando você tem um paradoxo, você gera um looping, esse paradoxo, né? Você pega a sentença e você vai, aquilo transforma, como se fosse um looping. Você gera aquele looping no paradoxo. Se você, em vez de considerar o paradoxo inteiro, a sentença inteira que expressa o paradoxo, você pega um fragmento da sentença que gera uma afirmação verdadeira naquele fragmento específico, gera uma afirmação verdadeira. Se você vai movendo a parte do texto, a parte da declaração, né, que expressa aquilo, e não permanece a parte que entra em contradição com a outra, quando você está na parte de baixo aqui, a parte de cima sumiu da declaração, você conseguiu evitar aquela inconsistência. Nesse contexto, você consegue evitar inconsistências. Quando você fala inconsistência, você quer dizer no mundo físico ou você quer dizer... Isso. Por exemplo, a Bíblia tem textos inconsistentes, tem em toda parte, declarações inconsistentes. Por exemplo, alguns físicos quânticos... alguns físicos quânticos dizem que a dualidade onda-partícula, por exemplo, provou que o princípio de não contradição é falso. Você concorda com essa afirmação? Eu acho que tem vários problemas. Mesmo que fosse correto isso, um dos pontos os resultados experimentais que nós observamos são interpretações que nós fazemos daqueles fenômenos. Não é que aqueles fenômenos sejam de fato aquilo. Um exemplo muito claro é o modelo de Ptolomeu cosmológico. Eles interpretavam que o universo era aquilo, né? Que você tinha as esferas de cristal, os planetas estavam presos em esferas de cristal, etc. Hoje nós sabemos, ou pelo menos nós acreditamos, e temos motivos fortes para supor que a nossa crença atual é uma boa representação da realidade, que os planetas não estão presos em esferas de cristal, que eles não se movem pelos motivos, nem da maneira como se acreditava naquela época e tal. Mas para os gregos antigos, aquilo era uma realidade. Eles enxergavam aquilo como se fosse real, né? Da mesma forma, na ciência atual, muitos cientistas, alguns são mais filosóficos, são mais analíticos, são mais críticos em relação à parte epistemológica daquilo que eles estão estudando. Mas tem muitos que eles interpretam como se fosse a própria realidade. Então, quando você analisa um fenômeno quântico e você tem um certo resultado, aquilo que você recebe como resultado é, na verdade, uma interpretação de muitas etapas intermediárias, né, de dados, de coleta de dados, de etapas no processo de coleta de dados, que no resultado final que você observou foi aquele. Mas a interpretação que você faz do que causou aquilo
não é necessariamente o que aconteceu de fato, né? E você Então, considera que a interpretação de que violou o princípio de não contradição é uma falsa interpretação? Uma não errônea necessariamente, interpretação? mas o que eu quero dizer é que eles não podem se basear nisso para afirmar que refutou, que prova alguma coisa, porque não é uma prova, é simplesmente uma interpretação de alguns experimentos. E tem muitos experimentos atuais que provavelmente a matéria escura, por exemplo, é quase certo que ela não existe porque tem algumas inconsistências graves. E aí nós podemos tratar de inconsistência porque ela é uma consistência muito pesada, né? A velocidade de rotação na parte dos 10% mais próximo do centro das galáxias, nenhuma distribuição possível de matéria escura poderia explicar o movimento observado nesses 10% mais próximo do centro. Então, talvez até possa ser que exista matéria escura, mas você teria que existir mais alguma coisa para explicar aquela anomalia na região central. Ou, mais provavelmente, a matéria escura não é uma explicação adequada, né, para explicar o que acontece nesse caso. E com relação à inconsistência de um modo geral, se o mundo físico admite a existência de inconsistências, porque eu acho quando muito você difícil. quando você cita o caso da matéria escura, por exemplo, você diz assim, né, que a matéria escura ela praticamente pode ser descartada, ou quase descartada, porque ela é inconsistente. Então, quando me perguntam sobre isso, né, eu digo o que eu respondo. As ciências, de forma geral, elas utilizam a lógica no seu método para chegar às suas conclusões. Então, quando uma ciência chega a uma conclusão que contradiz os princípios lógicos, ela está chegando a uma conclusão que contradiz o seu próprio método. Então, eu acho mais provável que ela esteja errada do que a lógica. Com relação só aquela parte em relação ao teorema de incompletude, do paradoxo, etc. Eu acho que quando você tem uma situação, se existir, supondo que haja no mundo físico algum tipo de inconsistência, ela teria que ficar razoavelmente isolada, porque se você tem uma inconsistência que ela pode se propagar indefinidamente, não existiria o universo, né? Nada faria sentido, porque você consegue provar que 1 mais 1 é igual a 3, 1 mais 1 é igual a 5, e também é igual a 10, e qualquer coisa. Você tem uma contradição no sistema axiomático, todo o resto é trivializado, e aí não se consegue fazer mais nada. Então, acho que é possível que exista, mas com algumas restrições muito específicas e que elas devem permanecer isoladas sem contaminar todo o resto do universo, senão não faria sentido o universo todo, né? Então, assim, pode existir contradições? Talvez, mas se existirem, elas têm que estar sujeitas a muitas restrições para permitir que o universo exista, né? Entendi. Então, por exemplo, o princípio de explosão não seria um princípio, né, que se aplica na realidade, porque uma contradição tornaria tudo possível, ou tudo real, verdadeiro, e não é o caso. Eu acho que ele seria aplicável, mas você teria que, de alguma forma, isolar. Explodiria assim, se você permite que aquela região que tem inconsistência, que ela se expanda indefinidamente. Se você, vamos pegar um exemplo, matéria e antimatéria, né? De matéria, se ela encontra matéria, elas vão explodir e transformar em energia. Se você tem uma quantidade de matéria isolada no universo, ela vai ficar lá quieta, ela não vai acontecer nada. Ela só vai interagir e provocar uma explosão se realmente ela interagir com a matéria. Se ela ficar lá quietinha num canto, se movendo lá, sei lá, enquanto ela não interage, não causa nenhum desastre. Se houver alguma coisa de inconsistência, talvez haja uma situação mais ou menos equivalente. Ela fica lá quietinha num canto, né? Não vai causar nenhum desastre. Mas se ela pudesse propagar, se não houver uma forma, não inerentemente, se ela não estiver isolada inerentemente e pudesse propagar, pode ser um problema grave. Talvez seja possível, com relação, por exemplo, à relatividade e mecânica quântica, muito provavelmente uma dessas duas, ou talvez ambas as teorias, não sejam adequadas, não sejam boas representações. Elas são, na verdade, boas, mas talvez não sejam as mais fidedignas para a realidade, né? Elas são úteis, elas mais representativas, né? Modelagens, mas elas podem apresentar problemas que, né, e com relação, é uma questão bem complexa, se é possível existir inconsistência no mundo físico, né? Eu acho que não teria como responder essa pergunta com segurança, mas acho que essa análise assim proporciona uma ideia aproximada da questão. Legal, maravilha. Aproveitando que você citou o teorema da incompletude, eu vou perguntar com relação a isso então. Então, para quem não conhece aqui, que nos segue, não conhece basicamente o teorema da incompletude, inclusive tem um vídeo para fazer em breve sobre isso. Os teoremas da incompletude de Gödel, basicamente, eles provaram, de forma sintética, que sistemas formais, a partir de um certo nível de complexidade, se eles forem consistentes, eles serão necessariamente incompletos, e se eles forem incompletos, eles serão necessariamente inconsistentes.
Eu li, né, o capítulo do Guia dos Apolíticos 3, seu, em que você trata um pouco das suas contribuições ao Teorema da Incompletude. Você pode comentar um pouco delas aqui para a gente? De forma resumida, a minha abordagem é simplesmente introduzir um parâmetro de tempo em que eu subdivido as declarações em átomos, né, em partes minimamente significativas, que possam expressar alguma ideia, e coloco coordenadas no tempo. Então, o paradoxo de Russell, por exemplo, né, o paradoxo de Russell, ele é um paradoxo se você considera a sentença inteira. Do início ao fim da sentença, interpreta inteira ao mesmo tempo, aquilo tem uma contradição. Mas se você pega uma parte da declaração e vai avançando as partes dessa declaração isoladamente, cada uma delas, você consegue evitar a contradição naquele instante que você está considerando, dentro daquele intervalo da declaração que você está considerando. Então, isso, para sentenças curtas, não tem muita utilidade. Mas para declarações extensas e complexas, com muitas ramificações, inclusive, ela pode ter muitas aplicações, porque às vezes você não precisa de que aquilo seja, que não haja contradição em todo o corolário. Você só precisa que, numa parte dele, você tenha consistência ali. E se você consegue isso, pode ser suficiente para lidar com muitos problemas que não seriam resolvidos sem essa abordagem, né? Então, a sua grande inovação ali é introduzir na formalização a entidade temporal, né? O tempo. Tem também a lógica temporal, né? Mas só que a maneira como ela trata da questão é muito diferente da maneira como eu trato nesse caso. Eu subdivido realmente o máximo a menor resolução possível. Eu trato em átomos de significados, né? E pego cada significado, reúno conjuntos de significados que possam expressar alguma coisa e vou avançando na declaração sem considerar a declaração inteira. E, ao mesmo tempo, essa temporalidade nem seria tão necessária, porque você pode pegar aquela fração considerada, independentemente da ordem da declaração. Você pode considerar até mudar a ordem, mas desde que você considere separadamente do conjunto da sentença inteira. Você considere fragmentos da declaração, né? O paradoxo de Russell, por exemplo, ele é um paradoxo se você considera a sentença inteira. Mas se você pega fragmentos da declaração e vai avançando esses fragmentos numa janela de tempo, uma janela qualquer de sucessão de declarações, sucessão de átomos proposicionais, se você vai avançando, aqueles fragmentos em si, eles não são contraditórios. Eles só geram a contradição quando você considera a sentença toda. Quando você pega toda a sentença, aí tem a contradição. Então, é uma maneira de tentar lidar. Nesse caso do paradoxo de Russell é muito simples, você tem poucos elementos. Mas quando você tem uma série proposicional com centenas, né, de proposições subsequentes, pega teoria ergódica, uma coisa muito ampla, muito extensa e muito complexa, tem alguns pontos que você pode, alguns fragmentos, né, alguns trechos relativamente extensos, nos quais você pode aplicar. Um trecho, por exemplo, entra em conflito com outro, um trecho extenso entra em conflito com outro trecho extenso, mas cada um deles é internamente consistente naquela parte considerada. Então, minha abordagem é basicamente essa, né? E o impacto disso no teorema da incompletude, então, seria você pegar esses casos que seriam supostas inconsistências e dizer e reinterpretá-las como não sendo verdadeiras inconsistências. E, portanto, seria possível um sistema correto e completo. Talvez não necessariamente que elas sejam... Não serem verdadeiramente inconsistentes. Elas podem até ser verdadeiramente consistentes se você considera no conjunto inteiro. Mas se você considera fragmentos selecionados úteis para algumas finalidades, você pode selecionar aqueles argumentos e tratar como consistentemente naquela delimitação útil para aquele problema que você está tratando, desde que você não contamine com a parte que entra em contradição, né? Então dá para tratar de sistemas complexos, dá para salvar alguns sistemas que seriam inconsistentes, eles podem ser salvos dessa maneira. Eu acho que é possível. Salvos, você diz no sentido de não trivializarem ou não? Não trivializar. Muitos problemas em matemática, você chega numa situação que não dá para... Por exemplo, faz acho que uns 50 anos, encontraram uma maneira de dividir por zero, né? Só que você divide por zero, você tem um ônus que é bastante pesado, porque você perde muitas propriedades da aritmética e da álgebra. Então você consegue dividir por zero com a teoria da roda, que é um caso específico de anéis comutativos. Você consegue lidar com situações muito específicas, consegue resolver aqueles problemas, só que você depois não consegue aplicar de volta essas soluções usando aritmética e álgebra tradicionais, porque aquilo já perdeu muitas propriedades quando você fez a divisão por zero. Então você consegue aplicar em muitas situações, mas
você não pode depois, sei lá, você entrou na água e se molhou. Se você sai, você ficou molhado. Você já teve algumas propriedades que foram modificadas ali e você perde algumas características. Né? No caso, mais ou menos, não seria bem equivalente, mas teria algumas propriedades semelhantes. Seria uma forma de tentar... E alguns problemas que não teriam solução poderiam ser atacados e possivelmente resolvidos com essa abordagem. Né? Seria uma maneira de tentar atacar uma grande variedade de problemas que não tem atualmente solução. Uma ferramenta adicional, né? Para tratar problemas que atualmente são considerados insolúveis ou inconsistentes. Uma inconsistência generalizada você trata como inconsistência só local. Né? Maravilha.